Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. São 9h03 da manhã e hoje o nosso Levando a Palavra, eu vou começar diferente. Como, assim, a globalização tem mexido com a gente e como a tecnologia que faz parte dessa globalização tem nos tomado, às vezes, às 24 horas. Às vezes queremos que Deus haja, mas nós agimos em favor de Deus. Eu sei que eu tenho a minha proposta política, né? A minha proposta religiosa, vamos dizer, a minha proposta de buscar a Deus, mas lembro, a gente tem tempo para tantas coisas. Será que nós temos tempo para um, nem que for 10 minutos, desligar o celular e entrar em conexão com Deus? Hoje em dia, a neurociência está aí falado que até as crianças estão pulando etapas devido a essa desordem do celular. Tem pais que dão celular para as crianças ainda bebês e não pode isso acontecer. Eu lembro que bem, da Alexia e do Emanuel, eu vou confessar, eu confesso, e talvez eu errei porque eu não tive tantas coisas, mas eu lembro que a Ana às vezes ficava aqui, eu passando roupinha, ela ficava no carrinho, eu olhava ela. Às vezes a gente punha ela na varandinha com um acolchoado, para ela ficar sentadinha observando o gramado. Então, assim, eu participei de alguns momentos maiores com a Ana Clara, sim, quando bebê. Hoje até sinto que ela tá longe, Alexia longe, né? Mas ao mesmo tempo tão perto, porque estão aqui no meu coração. E eu agradeço meu esposo. Claro, a gente tem discussões, tem hora que, eu não gosto dessa comida. Poxa, eu não sou cozinheira, eu sou, eu sou apenas eu, né? Mas tento aprender, tô tentando aprender, evoluir como tal, né? Apenas fazem 5 anos, né? E eu não sou muito de cozinhar, por quê? Porque eu não quero ficar cozinhando um monte de coisa para depois jogar fora. Que nem ontem. Ontem eu joguei uma. Poxa, joguei não, né? Dei para os animais quase uma panela de arroz. E tá muito cara a vida. Então é isso que a gente precisa. E agradecer esse momento, agradecer o alimento maior, a oração, o alimento do pão, né? Nosso de cada dia. E como dizia uma pessoa que eu conheci, isso também é bíblico, fazei primeiro a sua parte para Deus fazer a dele. Será que nós fazemos realmente a nossa parte? E agora, gente, eu tenho que falar na questão, vamos orar pelo mundo que está de cabeça para baixo. Não é só o Brasil, as pessoas não querem ouvir falar de Deus, né? Não querem ouvir falar que é doutrinação, quando a gente fala que Deus criou o sol e que nos forneceu a vitamina D. E é a mais pura verdade, mas tem gente que não aceita isso. Mas foi um homem. Deus deu a sabedoria para esse homem identificar aquela fonte de luz que irradia do sol e que nos dá força, fortalece nossos ossos, nossos músculos. Então, temos que acordar para a vida, acordar para Deus. E o que eu falo, tem pessoas, políticos, que vivem na igreja e agora se deram ao luxo de fazerem leis que perseguem os padres, ou pastores, a quem eles admiravam. Ué,
que aconteceu. O dinheiro falou mais alto, né? Então nós temos que pensar nessas situações também. Então vamos primeiro a essa palavra aqui, para quem não conhece, é Pílulas de Fé e Sabedoria, volume 2. Aqui, Padre Marcelo diz que é sobre a saúde emocional. Então, ele fez o 1, né? E depois do batismo no Espírito. E esse daqui. Vamos ver o que Deus nos fala. É bem. Eu vou ler as 2 páginas, porque nós estamos precisando ouvi-las. As provas e adversidades que passamos nessa vida não são enviadas por Deus, mas Ele permite que passemos por ela para crescermos como pessoas. Porque somente o sofrimento, quando nos apoiamos em Deus, nos torna mais humanos, mais compassivos. Nós passamos a sentir a dor do outro como a nossa, a famosa empatia. Baruque, capítulo 4, versículo do 29 e 30, diz: Portanto, aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, vos concederá com a libertação eterno regozijo. Coragem, Jerusalém! Aquele que te deu o nome te consolará. Por isso, tenha coragem. Se está passando por dificuldades, se apoie em Deus e na fé. Você sairá dessa prova uma pessoa mais parecida com Jesus. A outra palavra. Existem 2 tipos de temor. O temor, medo, que aquele que tememos as coisas, as pessoas, etc. E o temor, respeito. O temor, medo, Deus quer tirar de nossa vida, porque o temor, medo é no fundo falta de fé de Deus. E nós muitas vezes temos, infelizmente, esse tipo de medo. Mas o segundo tipo de temor, este respeito para com ele faz toda a diferença em nossa vida. Leia Eclesiástico 40, do 27 ao 28. Nada falta àquele que o temor do Senhor, e com ele não há necessidade de outro auxílio. O temor do Senhor é como um paraíso abençoado. Ele está revestido de uma glória que supera toda a glória. Temer a Deus, isso é respeitar a Deus, traz bênção para a nossa vida. E hoje em dia, quantos temores nós temos, né? Temores que, infelizmente, nos perturbam a vida. Mas vamos à nossa palavra. Macabeus, né? Eu li do 7 ao 9 e eu vou ler agora segunda Macabeus, do 10. Esse vai ficar um pouquinho longo, esse vídeo, mas compartilhem, levem a palavra, porque esse é o tema desse vídeo. Leve a palavra às pessoas que não as têm, que nem todo mundo fala, política e religião. Não, gente, Macabeus prova que ali está a política também, né? E a gente tem que pensar nisso. Mas levem a palavra, levem o conhecimento. Eu, como eu digo, eu não sou teóloga, eu sou uma cidadã. Claro, eu tenho as minhas ideologias partidárias, mas respeito. Não é porque, por exemplo, o vendedor de bolsas
que eu comprei 2 bolsas para as minhas filhas. Lá, ele é de esquerda, que eu não vou comprar uma bolsa com ele. Eu gostei da marca dele, achei ele simpático, tudo. Vou comprar. Agora as pessoas, eu não compro porque você é isso, você é aquilo. Ou vice-versa. Gente, isso não pode acontecer. Pensem nisso, tá bom? Porque nós somos seres humanos, todos nós. Eu erro. Nossa, e como erro? E você? Você já está na glória? Não, nós ainda estamos passando. E como diz ali do sofrimento, lembrar do livro de Jó, né? Jó foi um homem temente a Deus em todo o seu período de tristeza. E nós somos? Vamos lá. Segunda Macabeus, capítulo 4, versículo 10 ao 22. Jazão favorece o helenismo. Com a aprovação real e a tomada do poder, Jazão arrastou seus concidadãos para o helenismo, apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, o pai de Epolemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade. Introduziu ímpios costumes, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que ele fundou um ginásio aos pés da própria Acrópole. Alistou os mais nobres jovens e os conduziu ao Pédatus, aos exercícios de jogos, né? Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jazão, que não era de nenhum modo pontífice, obteve o helenismo, um tal sucesso e os costumes pagãos, uma atualidade tão crescente, que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam sacrifícios, corriam fascinados pelo disco a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das honras da pátria, amavam muito mais seus títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera o cercou. Opa! Não faziam caso das honras da pátria. Amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa o cercou, porque naqueles mesmos cuja forma de vida invejavam e a quem ambicionava igualar em tudo, encontraram inimigos. E os